Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 28. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28. Enquanto eles vão descendo, eu quero reforçar aqui sobre a nossa conferência profética, 35 anos de igreja de história da IBC. Você não pode ficar de fora, é a semana toda. Amanhã será bênção. Hoje, já começa hoje à noite, irmãos. Aliás, já começou hoje. Nós estamos comemorando aqui e eles estão lá também. E hoje à noite teremos um grande culto de louvor ao Senhor. Foi tudo preparado lá com muito carinho, com muito amor, para receber a igreja central. E hoje nós fazemos parte, esse povo que entrou aqui hoje faz parte disso, dessa nova casa, dessa nova família. E nós estamos lá agora, nós temos compromissos também lá com a nossa sede, e eu quero convidar você que não conhece, ir lá conhecer a nossa igreja mãe, né? Esse aqui é o primeiro de muitos campos que nós teremos em nome de Jesus, é uma visão nova, é o ano do crescimento, né? Deus tem colocado isso no coração do nosso pastor, presidente, pastor Hamilton, é o ano do crescimento, então venha crescer com a gente. Então hoje à noite, já temos o culto lá também, não teremos aqui, mas teremos lá amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, nós estaremos comemorando 35 anos da nossa sede aqui, irmão. Não fique de fora, traga os seus amigos e parentes, venha comemorar conosco, é motivo de muita alegria. Menos do que isso, esse povo que estava aqui, que já é uma igreja já, né? Quase 50 pessoas, praticamente 50 pessoas, mas nossa igreja começou com um culto com 30 pessoas, 33 pessoas, na casa do nosso pastor Ari da Costa Cabral. Que hoje o pastor Hamilton está dando sequência a essa visão, a esse ministério, a este legado que Deus confiou a ele, e nós estamos comemorando 35 anos, já somos mais de 5.000 membros, então você faz parte dessa história também, hoje faz parte dessa família, vai até lá, comemore com a gente, segunda-feira, teremos convidado especial, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira estará conosco aqui também, o nosso pastor presidente, trazendo uma palavra para o nosso coração, sexta-feira teremos vigília lá, às 10 horas da noite, vai ser bênção, sábado também vai lá, sensacional, teremos convidados para o louvor, convidados para a ministração da palavra, e domingo encerramos aqui. Deu para entender? Diga amém, por favor. Amém. Então você faz parte dessa família. Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 28, do 18 ao 20, diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente, diga certamente, eu gosto dessa palavra, certamente estou convosco todos os dias, não é alguns dias, não é algum tempo, é todos os dias, não é por alguns momentos, até a consumação do século, não é por alguns anos, é por todo o tempo, em todo instante, estou convosco certamente, louvado seja Deus. Feche seus olhos para uma palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. O Senhor sabe quanto o nosso coração está alegre e feliz, Pai, nessa manhã, por tudo quanto o Senhor já tem falado e realizado no nosso meio, pela vida de cada um que o Senhor enviou aqui, Senhor, para fazer parte dessa grande família, Senhor, da família IBC. Continua, Senhor Deus, abençoando a vida de cada um deles, meu Pai, dando a tua graça, a tua misericórdia, despertando-os para servir na tua casa, na tua obra. Senhor, que esse povo que aqui chegou, Senhor Deus, venha ser, Senhor Deus, soldados teus, Pai, servos teus, que eles venham crescer cada vez mais no intimidade e no conhecimento do Senhor, Pai, e venham servir, Pai, com todo o seu coração, nessa grande obra que o Senhor assim os tem chamado. Mas agora pedimos, fala conosco através da tua palavra, abre a nossa mente e o nosso entendimento, para entendermos, absorvermos e colocarmos em prática tudo quanto o Senhor há de nos ensinar nesta manhã. Assim oramos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. O que é mais importante para você? Essa pergunta é uma pergunta que nós temos que fazer, acho que todos os dias. E é fácil, tem uma ilustração que vai fazer você e eu pensar muito nisso. Se nós tivéssemos, nossa casa estivesse pegando fogo, e nós tivéssemos 60 segundos, 1 minuto, para tirar algo e sairmos, o que você levaria?
A Bíblia sempre vai nos direcionar ao que é mais importante. A Bíblia sempre vai mostrar isso. A Bíblia sempre vai expor para nós e nos desafiar a olharmos para isso. A Bíblia vai falar assim, olha, acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A Bíblia sempre vai falar para nós não atentarmos para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as coisas que se não veem são eternas. A Bíblia sempre vai nos orientar a não ajuntarmos tesouros aqui nessa terra, porque aonde estiver o tesouro, ali está o nosso coração. Mas juntar tesouros do céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. A Bíblia nos vai sempre nos direcionar a buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então sempre seremos desafiados pela Bíblia a um olhar diferente do que o mundo nos mostra. Há valores diferentes do que aqueles que o mundo nos oferece, nos direciona. Se eu fizesse aqui uma ilustração, imagine que eu colocasse aqui um vaso bem grande, de vidro, me permita fazer essa ilustração, e tivesse aqui várias pedras grandes, preciosas, e eu começasse a colocar esse vaso com essas pedras grandes, preciosas, enchesse o vaso até a boca, e eu perguntasse assim, para vocês, esse vaso está cheio? Certamente, nós diríamos, sim, está cheio. Mas aí eu pegaria alguns cascalhos, imagine isso, e começar a derramar um pote de cascalho sobre aquelas pedras. Os cascalhos iam achando espaço e iam penetrando sobre as pedras grandes e se acomodando. E eu perguntasse, está cheio? Aí talvez alguém dissesse, olha, possivelmente, já não teria mais tanta certeza de dizer que estão cheios. E eu pegasse aqui mais um pote com areia fina, e começasse a derramar dentro desse vaso, que já estava com as pedras preciosas, que já estava com cascalho, certamente a areia ia se acomodando no meio, e nós íamos despejar aqui um pote de areia fina sobre esse vaso, que já parecia estar cheio. E eu perguntasse, gente, está cheio sim ou não? Talvez alguém ia ficar assim, mas sei lá, esse pastor já fez tanta coisa aqui, talvez cabe mais alguma coisa nesse lugar, nesse negócio aí. E eu pegasse um jarro de água, e derramasse dentro desse vaso. Certamente caberia toda aquela água também, sim ou não? Entenda o que eu quero dizer. Se eu perguntasse assim, gente, qual é a moral dessa história? Talvez nós diríamos assim, sempre tem espaço para mais alguma coisa na nossa vida. Mas não é isso. A proposta dessa ilustração não é isso. A proposta dessa ilustração é mostrar para mim e para você o seguinte, se eu não colocar o que é mais precioso primeiro, ele nunca mais eu vou ter oportunidade de colocar de novo, a não ser que eu tire as outras coisas menores. Estão me entendendo? Digam amém, por favor. O que tem mais valor para nós? Nós começamos, às vezes, a encher a nossa vida de pequenas coisas, de pequenas atividades, coisas que talvez até sejam corriqueiras e você acha necessário. Mas, às vezes, nós estamos puxando esse espaço com pequenas coisas, e aquilo que é mais precioso, nós estamos deixando de fora, e depois nós não conseguimos mais encaixar. Porque com o passar do tempo, muitas vezes, nós deixamos de valorizar o que realmente é importante. Aí nós tiramos algo que é precioso e damos espaço a coisas que talvez não tem tanta importância na nossa vida, porque o que é importante para nós, às vezes é mudando de conceito. Aquilo que talvez era importante alguns anos atrás, não deixa de ser importante com o futuro. Mas é algo que a Bíblia nos vai mostrar que todas essas coisas que eu falei anteriormente, elas nunca podem deixar de ser importantes. Primeiro o vaso tem que ser ocupado com essas coisas. E nós temos algo que é muito importante, que no passar do tempo a gente deixa de valorizar. Você quer ver como a gente deixa de valorizar? Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se alguém aqui já teve oportunidade de almejar algo na vida, que na época você dava muito valor para aquilo. E quando você trabalhou, fez de tudo, comprou, e quando você compra aquela primeira coisa, recebe aquilo tem um peso de valor para você absurdo, você tem um cuidado enorme com aquilo, você olha para aquilo e fala, meu Deus, obrigado por isso, mas com o passar do tempo, se você começa a comprar, se você começa a adquirir, se você ganha outra coisa semelhante, e mais uma, vou dar um exemplo de uma casa própria, trabalhamos anos e anos e anos e anos, às vezes,
para conquistar a casa própria. Isso é sonho de quase todos os brasileiros, parece que está arraigado na nossa cultura, ter a nossa casa própria. Mas imagine você, quando você recebeu essa casa, você deu um culto de ação de graça, meu Deus, que bom, recebi uma casa nova, glória a Deus, tanto esforço, mas Deus vai te abençoando, vai te prosperando, daqui a pouquinho você começa a comprar 1, 2, 3, 4, 10, vira um empresário do ramo, você não dá mesmo valor a próximas casas do que a primeira que você adquiriu, sendo que todas são presentes, todas são casas, e todas foram Deus que te deu, mas não tem mais para você o mesmo valor que teve a primeira. Nós temos que tomar um cuidado enorme com isso. Entenda uma coisa, eu vou trazer agora para dentro da Bíblia, para nós podermos entender de forma espiritual onde eu quero chegar. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que o Espírito Santo atuava sobre a vida das pessoas de forma pontual, de forma específica. Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver que o Espírito Santo vinha e agia sobre um rei, agia sobre um sacerdote, agia sobre um profeta, mas para determinada situação. Mas depois, o Espírito Santo de Deus se retirava. E o agir de Deus era feito de outras formas, mas esse Espírito tão valioso, o salmista Davi almejava tanto, valorizava tanto o Espírito de Deus, que no Salmo 51 ele vai dizer assim, depois dele pecar, depois dele ser confrontado com o pecado dele, ele vai dizer assim, Senhor, eu te peço uma coisa, não retire de mim o teu Espírito, e torna a dar-me a alegria da salvação. E nós recebemos uma promessa feita lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28, no Antigo Testamento, muitos anos antes de Jesus nascer, que diz assim, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos vós, sobre todos os povos, seus filhos, as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Uma promessa feita para nós. E essa promessa se cumpre em Atos no capítulo 2. Recebemos o Espírito Santo. Olha, poxa, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a suprema grandeza do poder de Deus. E a Bíblia nos diz que esse Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos. E nós recebemos ali, quando Jesus falou assim, olha, eu vou ao céu, mas não deixarei vocês órfãos, vou enviar o Consolador, vou enviar o meu Espírito, Ele vos fará lembrar de todas as coisas. E ali no dia de Pentecostes, na festa do Pentecostes, tinha ali uma quantidade de irmãos reunidos, e a Bíblia diz que como um vento impetuoso esse Espírito veio, e tomou aqueles irmãos e irmãs, e eles foram cheios do Espírito Santo, e ali foi derramado, e o apóstolo Pedro diz assim, olha, hoje se cumpre a profecia de Joel, capítulo 2, 28, quando aqueles homens acharam que aquele povo que tinha recebido o Espírito Santo estava bêbado, Pedro se levanta e diz isso, hoje se cumpre a profecia de Joel 2, 28, e em Efésios 1, 19 e 20, vai mostrar, o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, eu oro a Deus, para que vocês entendam a suprema grandeza do poder de Deus que habita em nós, para convosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Olha que coisa maravilhosa. Todos nós que recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós recebemos esse Espírito Santo. E quando nós recebemos esse Espírito Santo, nós ficamos muito, olha, é o primeiro amor, é algo sensacional, nós queremos estar, assim, entregues ao mover desse Espírito, e é algo maravilhoso na nossa vida, meu Deus, como é grandioso receber o Espírito Santo. E você sabe que os cientistas descobriram que todos os seres humanos têm no seu DNA um código genético, com os números 10, 5, 6 e 5, todos os seres humanos têm. E se você trazer isso para o tetragrama hebraico, 10, 5, 6 e 5, que todos nós temos, significa Iavé, Deus. Nós temos Deus em nosso DNA, todos nós temos. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmão? Nós temos Deus em nosso DNA, aplauda o Senhor bem forte. Isso é um privilégio que nós temos. Todo ser humano tem o DNA de Deus nele, nessa sequência genética. E isso, trazido para o tetragrama hebraico, significa o nome de Deus, Iavé. Mas aí eu pergunto,
o que estamos fazendo com o privilégio desse acesso à presença de Deus. O que estamos fazendo com o privilégio que nós temos de ter Deus dentro de nós. O Emmanuel, Deus conosco. Aí o Espírito Santo agora é Deus em nós. Olha, entenda uma coisa, Jesus na cruz nos garantiu esse acesso, o acesso a Deus. Temos no Brasil livre acesso à palavra de Deus. Mas o que estamos fazendo com esse privilégio? O que estamos fazendo com esse acesso? Como estamos valorizando isso? Se não cuidarmos, com o passar do tempo, deixamos de valorizar a presença de Deus que está em nós, que habita em nós, e nos ocupamos com tantas outras coisas, que deixamos de ir apagando essa chama que é o Espírito Santo de Deus. Não oramos mais, como antes. Não lemos a Bíblia como antes. Não almejamos estar na casa do Senhor. Bom, o crente novo convertido, ele está na casa do Senhor todo dia. É capaz de passar aqui e falar assim, pastor, tem culto agora de manhã? Não, irmão, só o culto é só de quinta-feira, mas eu quero estar na casa do Senhor. Coisa boa é estar na casa do Senhor. Tem uma alegria dentro de nós lemos a Bíblia, como a gente começa a discipular um novo convertido, ele tem tanta sede, tem tanta fome, e é glorioso ver isso, e nós devemos ficar constrangidos, meu Deus, lá em Apocalipse o Senhor vai falar assim, que ele tem contra a igreja de Éfeso, é que deixaste o primeiro amor. Isso incomoda Deus. Valorizamos nosso tempo, nos ocupando com tantas coisas, com outras coisas, e nos esquecemos que o mais importante, vamos dizer todos juntos, o mais importante é a tua presença. O apóstolo Paulo nos adverte em 1 Tessalonicenses 5, ele vai dizer assim, a partir do versículo 16, alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças a Deus por todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus na sua vida. Mas entenda uma coisa, no versículo 18 ele vai dizer, 19 vai dizer, não apaguem o Espírito de Deus que está em vocês. Moisés também nos mostra o quanto ele valorizava essa presença. Em Êxodo 33, 15, a Bíblia diz que Deus chega para Moisés e fala assim, olha, esse povo que nós tiramos do Egito, que você trouxe por esse deserto, está trazendo por esse deserto, esse povo é muito difícil, esse povo é de dura serviço, esse povo reclama muito, esse povo não valoriza a minha presença, não valoriza os feitos que eu tenho feito no meio deles. Então, Moisés, é o seguinte, eu não vou no meio de vocês, eu vou mandar um anjo para ir junto, porque eu vou cumprir a minha promessa, vou cumprir aquilo que eu prometi, mas eu vou mandar um anjo para ir junto de vocês, eu não vou mais. Mas Moisés diz assim, olha Senhor, Êxodo 33, 15, não manda anjo não manda serafim, não manda querubim, se a tua presença não for comigo, não for conosco, não nos faça dar um passo daqui. Valorizar isso, irmãos, isso é isso que mostra o quanto nós devemos valorizar, um exemplo para nós, como nós devemos valorizar a presença de Deus. Olha, Deus já tinha feito tanta coisa com Moisés, passado o tempo, já tinha aberto o mar vermelho, já tinha mandado as pragas no Egito, já tinha usado aquela vara, aquele cajado de Moisés para fazer tantos prodígios. Mas Moisés falou assim, Senhor, tá bom então, vai. Poderia falar, né? Mas no teu anjo, tá bom, o anjo vai cumprir a promessa? Tá ótimo então. O que eu quero é que os inimigos sejam derrotados, como o Senhor prometeu, e nós alcancemos a terra prometida que nós esperamos. Se o Senhor vai mandar o anjo, vai dar tudo certo, tá jóia. Mas não. Senhor, eu não dou um passo, se a tua presença não for comigo. E assim foi, e com a presença de Deus, Moisés conduziu este povo pelo deserto a caminho da terra prometida. E quando finalmente, depois de 40 anos, o povo está prestes a entrar na terra, que Deus havia prometido, justamente nesse momento da mudança, eles iriam aprender algo. Entenda uma coisa, a geografia deles estava mudando, o conceito deles estava mudando, era uma nova terra, era um novo lugar, tudo mudaria, mas Deus vai mostrar para eles o seguinte, que a única coisa que jamais vai mudar é a minha presença. O povo finalmente iria entrar na terra, mas o cumprimento dessa promessa começa com morte. Meu Deus, começa com morte, começa com a morte de Moisés. Eu quero parafrasear aqui uma coisa, às vezes, entenda isso, às vezes, tem coisas na nossa vida que precisam morrer
para que nós alcancemos a promessa de Deus. Para mim estar aqui hoje, porque Deus cumprindo uma promessa na minha vida, que Ele havia prometido há mais de 40 anos atrás, eu tive que deixar o meu eu teve que morrer, as minhas vontades tiveram que morrer, os meus gostos tiveram que morrer, para que eu pudesse alcançar a promessa que Deus tinha para a minha vida. Às vezes nós achamos que podemos alcançar algo sem deixar outro para trás. Não tem como. Muitas das vezes, a promessa de Deus vai exigir de nós que enterramos algo para que um novo tempo comece a acontecer. Estão me entendendo? Digam amém, por favor. Em Deuteronômio 34, a Bíblia vai dizer que Moisés morreu. E por 30 dias esse povo só chorava. Chorou muito. A morte do líder, do grande líder Moisés. Eu posso dizer para você que eles tinham muita razão para isso. Moisés era um daqueles homens fora da curva. Você tem ideia, em Números capítulo 12, Deus vai dizer assim, olha, se tem um profeta no meio de vocês, eu falo a ele, com sonhos, através de sonhos e através de visão. Mas com Moisés eu falo face a face. Deus dizia isso. Deus dava esse testemunho. Com Moisés eu falo face a face. Então Moisés, meu irmão, não era peixe pequeno, não. Foi Moisés que tirou o povo do Egito e os liderou por 40 anos naquele deserto. Foi Moisés que abriu o mar vermelho. Foi Moisés que orou e o maná desceu do céu. Com o seu cajado ele bateu na rocha e fez sair água no meio do deserto. Foi a ele que Deus entregou os 10 mandamentos. Então esse povo tinha muita razão para chorar a morte de Moisés. A referência desse povo era Moisés. Mas o povo estava dizendo, e agora? Só chorando. Meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Nós saímos lá daquele Egito, aquela escravidão, 40 anos estamos passando por esse deserto, já morreu uma geração. Agora que nós estamos na beira deste Jordão, na hora de entrar para a terra prometida, o nosso Moisés morre agora. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos adentrar? Mas Deus estava dizendo, Moisés se foi, mas a minha presença não. Moisés morreu, mas a minha presença ainda está com vocês. E nessa manhã Deus manda eu falar para o seu coração, pede fazer uma pergunta para o seu coração, qual foi o Moisés que morreu e você se apegou nisso, que só faz chorar, e pensa que é o fim. Ei, a presença de Deus ainda está com você. Entenda isso, a presença de Deus está com você. Pode mudar a nossa geografia. Podemos sair daqui e para onde formos, a presença de Deus está conosco. E Deus, o que é que Deus faz? Deus levanta a Josué. Deus promove. Deus promove o estagiário Josué. Mas interessante que quando Deus chama a Moisés, Deus pergunta para ele assim: o que é que você tem na mão, Moisés? Moisés assim: eu tenho um cajado. Pois é com isso aí que eu vou usar para libertar o povo do Egito, da escravidão. Mas quando Deus chama a Josué, Deus não dá a ele um cajado. Irmãos, eu falo para você, o maior desafio que alguém poderia ter era substituir, era suceder um homem como Moisés. Pensa bem, um homem que Deus fala assim: olha, os profetas aí, não levem a mal, eu vou revelar sonhos, visões, para você transmitir para o meu povo. Mas com Moisés aqui é no tete a tete, eu falo pessoalmente com ele. Olha que coisa gloriosa. Aí você vem, tem uma nação sobre você, e Josué acompanhou tudo aquilo, viu o grande homem que era Moisés, e falou assim: agora você vai suceder esse grande líder. Eu vou te falar para você, ia ser difícil. Eu ia querer aquele cajado, com certeza. Falei: Senhor, beleza, pode, mas você dá deixar o cajadinho comigo aqui, né?
Porque na hora que eu levantar a mão, as coisas vão acontecer. Na hora que eu levantar a mão, a água vai transformar em sangue do rio Nilo. A hora que eu jogar no chão, vai virar uma serpente, vai comer as outras serpentes dos outros magos. A hora que eu levantar a mão, o mar vermelho vai abrir, Senhor. A hora que eu tocar, que esse povo tiver com sede, a rocha vai sair água. Senhor, eu quero esse cajado comigo. Quem não gostaria desse cajado, irmãos? Com certeza, todos nós gostaríamos. Mas Deus quer mostrar uma coisa para aquele povo que não era o cajado. O cajado não era mágico, o cajado não tinha o poder, mas era a presença de Deus todo o tempo, que operava os milagres, que dava o livramento, que abria o mar. O cajado era apenas um ponto de contato. E Deus quer mostrar para este povo, olha, vocês vão entrar numa terra que eu estou prometendo, mas não é o cajado que faz a diferença. O que faz a diferença é a minha presença. Vocês não precisam de cajado, vocês só precisam da minha presença. Moisés se foi, mas eu estou aqui para cumprir as minhas promessas. E em Josué, vamos ver o que Deus falou para ele, Josué capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Josué capítulo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, o estagiário: meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Entenda isso, versículo 5. Ninguém, diga ninguém, conseguirá resistir a vocês, pois todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonareis. Oh, meu irmão, louvado seja Deus por essa palavra. Ele é redundante em dizer sobre a presença dele: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E entenda que no versículo seguinte, Deus sabia que algo que caberia a Josué e cabe a cada um de nós aqui. O que Deus está falando para nós? No versículo 6 ele vai dizer assim, ó: você somente esforça. Depois Deus fala para ele assim: olha, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, mas eu quero algo de você. Esforça-te, tenha bom ânimo, ou seja, não fique reclamando. Tem uma terra prometida à frente, mas ela precisará ser conquistada, e você precisa ter coragem. Esforça, tem bom ânimo, seja corajoso. Eu quero deixar um alerta aqui, para que nós não possamos confundir jamais o presente. Olha só, Deus estava dando uma terra prometida que manava leite e mel. Mas cuidado para não confundir o presente. O presente não é a propriedade, o presente é a presença. Cuidado para não confundir o propósito. Deus estava conduzindo aquele povo para celebrar a sua presença. Estarei com vocês, não te abandonarei. O problema é que a gente tem facilidade demais de almejar e valorizar as propriedades ao invés da presença. Eu vou ilustrar isso. Infelizmente, eu conheço algumas pessoas que pediram tanto a Deus um presente: Senhor, dá-me uma casa na praia. Senhor, dá-me um sítio. Quero tanto um sítio, uma chácara, um pomazinho para colocar lá. Uns porquinhos. Se fosse um mineirinho que nem eu, ia uns porquinhos lá, umas galinhas. Senhor, dá um barco. Eu gosto muito de barco, pena que minha mulher não gosta de andar no mar. Se tiver alguém que tem um barco aqui, diz que é melhor ter um amigo que tem um barco do que ter um barco. Vai saber que eu faço um amigo que tem um barco. Senhor, me dá um presente. E Deus dá. Aí, irmão,
Aí vem horas, meu pastor, glória a Deus, eu consegui aquela bênção que eu estava orando há tanto tempo, e a gente ora junto com o irmão, agradece a Deus, faz até culto de ação de graças. Bênção. Tem alguma coisa errada em tudo isso que eu falei, sim ou não? Não, gente, não. Podemos ter tudo isso e muito mais, não só chácara, sítio, fazenda, avião, qualquer coisa, pode ter. O problema é que daí a gente começa a valorizar mais o presente do que a presença. Aí eu começo, irmão, você sumiu, passa um tempo, você sumiu. Querido, cadê você? Eu não vejo você mais no culto. Pois é, pastor, olha, final de semana, eu já tenho que ir lá na chácara lá, eu tenho que ir lá dar uma olhada no caseiro lá, eu estou sem tempo, pastor. Irmão, o que acontece? Pastor, eu tive que ir na marina lá, porque você já viu o marinheiro fica lá cuidando do barco, eu tive que ir lá ver como é que é. Pastor, estou deixando aqui esse ministério que eu cuidava, porque agora eu tenho que cuidar disso, daquilo que Deus me deu. Valorizamos mais a propriedade do que a presença. Era isso que Deus estava querendo ensinar para aquele povo. O presente de vocês sou eu. É a minha presença, não é as coisas. Infelizmente, somos ensinados culturalmente a lidar como um Deus, como se ele fosse Papai Noel. Nós só pedimos, me dá presente, eu quero presente, Senhor, me dá um presente, ao invés de pedirmos, me dê sua presença, eu quero sua presença, eu almejo a sua presença, derrame a sua presença, me encha da tua presença. Era isso que nós deveríamos pedir, porque o mais importante é a tua presença. Esquecemos de alinhar o coração com a motivação certa, começamos a almejar a propriedade quando tudo o que precisamos é a presença. Mas Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã, ame o que eu sou, e você vai ter o que eu tenho. Porque muitas das vezes, nós estamos amando o que Ele tem, e não o que verdadeiramente Ele é. Entenda isso, meu irmão, não se apoie em coisas, porque coisas podem ser tiradas de você, mas a presença dEle ninguém tira. O salmista no Salmo 39 já vai dizer, para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir nos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também tu estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Isso que é o mais importante. Mesmo que você estiver passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. Mesmo quando estiveres passando pelas águas, elas não te submergirão, porque Ele estará contigo. Mesmo que passando pelo fogo, Ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque Ele está contigo. O que adiantaria para Sadraque, Mesaque e Abednego? Todas as propriedades, todos os bens que eles poderiam ter conquistados durante a vida deles, no cativeiro babilônico. Eles eram da corte. Se naquela hora, que eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, e foram lançados naquela fornalha de fogo ardente, 7 vezes aquecida, a mais do que o normal, que adiantaria para eles isso? Nada. Meu irmão, mas quando eles foram lançados, a presença do Senhor estava com eles ali. O quarto homem estava lá naquela fornalha, e a Bíblia diz que nem cheiro de fogo saiu das roupas dele quando eles foram tirados, porque o rei disse, olha, eu lancei 3, não foi, mas eu estou vendo 4, pois o quarto é a presença do Senhor que te socorre no meio da fornalha. Ele está contigo, você não está vendo, mas Ele está lá, na hora certa Ele vai te socorrer. Está passando pelo vale da sombra da morte, mas Ele está dizendo, eu estou aí contigo. Está julgado na cova dos leões, os leões não vão te comer, porque Ele está ali contigo. Mesmo que você estiver passando pelo pior momento da sua vida, a presença dEle é insubstituível. Nada paga isso, nada. Valorize essa presença. Mas aquele povo que via os milagres de Deus, não conhecia o Deus dos milagres. Entenda uma coisa, esse povo era tão distante de conhecer quem verdadeiramente Deus era,
Olha o ponto. Viram tantos milagres, que esse povo, Moisés sobe ao Monte Sinai, passa lá 40 dias. E esse povo achou que Moisés tinha morrido. Mas o que aconteceu com esse camarada? 40 dias não aparece. Já entraram em pânico. E o que eles fazem? O que esse povo, que é um povo de Deus, tirado do Egito, que viu tantas maravilhas, faz quando Moisés se ausenta por 40 dias? Esse povo vai fazer um ídolo para ele. Tira os pingentes, tira os cordões, tira tudo, joga lá no tacho, lá sai um bezerro. E aí ele fala assim, ó, este é o Deus que nos tirou do Egito. Sabe por quê? Porque o problema é que ver milagre não muda a nossa vida. Aquele povo viu tantos milagres que Deus fez, mas o milagre não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é um relacionamento com Deus. A proposta do Evangelho é exatamente isso: relacionamento com Deus, intimidade com Deus, valorizar a presença de Deus. E o pecado rompeu esse relacionamento. O pecado não foi apenas uma quebra, mas uma quebra de confiança e comunhão. Não foi somente isso. A humanidade passou a viver longe de Deus, tentando viver por si mesma. Isaías vai falar que 59:2 diz assim, que as vossas iniquidades nos separam, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E Jesus veio para restaurar esse relacionamento. Jesus não apenas veio para ensinar, curar, fazer milagres, mas ele veio abrir o caminho de volta ao Pai, através da cruz que foi ensinada aqui na Escola Bíblica Dominical. Esta é a proposta. Deus está querendo mostrar para aquele povo que daqui em diante não tinha o cajado, não tinha nuvem, não tinha coluna de fogo, não tinha isso, visualmente, que eles pudessem olhar e se apegar como eles queriam fazer naquele bezerro, chegando ao ponto de dizer, foi esse bezerro que nos tirou do Egito. Irmãos, tristece o coração de Deus. Então dê a Deus a honra que cabe a Ele, por Ele e para Ele, todas as coisas. E Jesus veio para nos mostrar também exatamente isso. Quantas pessoas seguiam Jesus pelos milagres que Ele estava operando. Quantas pessoas, chegou a um ponto, depois da primeira multiplicação dos pães, aquele povo no dia seguinte estava doido atrás de Jesus. E quando encontraram Jesus, Jesus falou para eles, vocês estão atrás de mim? É porque eu enchi a barriga de vocês ontem, né? Por isso que vocês estão atrás de mim. Mas a proposta do Evangelho não é isso, não é só isso, ensinar, curar, fazer milagres, não foi só para isso que Jesus veio, mas Ele veio abrir o caminho de volta para o Pai. Por isso que Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A proposta do Evangelho de Cristo é termos um relacionamento com Deus, é termos uma intimidade com Deus, é valorizarmos a presença de Deus acima de qualquer outra coisa, porque quando nós chegarmos no céu, meu irmão, o que vai valer é o quanto de intimidade nós tínhamos com Deus aqui nessa terra. Para ouvir dEle, que bom que você está aqui, vinde benditos de meu Pai. Vai abrir um livro lá. E vai estar lá, o livro da vida. Que o nosso nome tem que estar escrito lá. E ele só é escrito lá, quando você toma uma atitude aqui. Esse livro não pode ser escrito no momento que você chega lá. Esse nome, esse acesso, esse passaporte, essa autorização, ela é escrita aqui na terra. Porque o que é ligado aqui está ligado no céu. Então, quando você aceita Cristo como seu Salvador, quando você recebe o Evangelho, além de milagres que o Senhor pode e Ele faz na vida de todos nós, Ele quer ligar você, um relacionamento novamente, que Adão perdeu lá no jardim do Éden, entre Deus, com o pecado entrou.
Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. E a partir do momento que nós o recebemos como nosso Salvador, recebemos o Espírito da verdade que habita em nós, o nosso nome é escrito no livro da vida. E aí eu e você não podemos ficar preocupados com a morte. Porque uma coisa é fato, nós nascemos, um dia nós vamos morrer. Deus tem poder e Ele há de fazer milagres, e tem feito aqui no nosso meio, curado enfermidades, sempre vai acontecer, porque Ele é misericordioso, Ele tem compaixão de nós, Ele age com misericórdia sobre a nossa vida, Ele é um Deus gracioso, os milagres dEle estão disponíveis para nós. Mas quando aqueles discípulos saíram e fizeram sinais, milagres, maravilhas, que aqueles discípulos expulsaram demônios, voltaram felizes, correndo, Senhor, olha, o Senhor não tem ideia, nós curamos enfermos, expulsamos demônios. Foi uma felicidade ver como os demônios nos submetem. E Jesus olha para ele e fala assim, é bom, é muito bom, mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. O mais importante é a presença dEle, porque se há algo que nós temos que almejar nessa terra, é passarmos a eternidade junto dEle. E o Espírito Santo, Ele nos deu o Espírito Santo, conforme nós lemos lá no início dessa mensagem. Ele nos deu o Espírito Santo, habita em nós esse Espírito, para manter esse relacionamento vivo com Ele. O relacionamento com Deus que nos transforma. O relacionamento com Deus transforma o nosso caráter. Nós somos moldados, nós passamos a ser parecidos com o Pai. Esse relacionamento, essa presença muda as nossas prioridades. Nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Nós não deixamos de vir à presença do Senhor, adorar a Deus, não deixamos de vir à casa do Senhor por qualquer outro a fazer. Não pode ter nada mais importante do que nos reunirmos para adorar os nossos deuses, a servir na casa do nosso Deus. Não pode ter nada que nos impeça de estarmos servindo o reino de Deus. Porque quando esse relacionamento entra em nossa vida, quando nós nos aproximamos, Ele muda também as nossas prioridades, muda nosso amor pelos outros, começa a crescer, encontramos propósito, consolo, direção, alegria verdadeira. O Evangelho é o convite de Deus para voltarmos a casa, não apenas um sistema de crenças e regras, mas um relacionamento íntimo com Deus, que nos criou, que nos conhece, que nos ama. E se nós olharmos, quando Josué recebe essa missão, o primeiro grande desafio que ele tinha era um rio, o Rio Jordão, na frente dele. Numa época de cheia, a Bíblia diz que as águas estavam transbordando pelas ribanceiras. Mas Deus falou assim, olha, amanhã nós vamos atravessar esse rio e entrar na terra prometida. Não tem cajado, como teve com Moisés, para estender sobre o mar vermelho e ele se abrir. Mas tem a minha presença. E a minha presença aqui vai ser representada nesse momento pela arca. E essa arca, quando colocarem os pés na beirinha daquela água, a minha presença está ali, aquelas águas vão se abrir, e vocês atravessarão a pé enxuto. E talvez você pense assim, não tinha o cajado, mas tinha a arca. Eu quero dizer para você, e eu já estou finalizando, que em determinado momento, essa arca começou a ser usada como um amuleto de guerra. Os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, pegam essa arca, que simbolizava a presença de Deus, e levam para o campo de batalha. Viviam uma vida totalmente errada diante de Deus. Estavam vivendo uma vida distante do Senhor, sem relacionamento com Deus. Mas quando a coisa apertou, vão pegar a arca. Os inimigos nos rodearam, estão nos atacando, o que a gente faz? Não tinha relacionamento. Mas eu tenho o simbolismo. Foram lá, pegaram a arca e foram para a guerra. Perderam
feio. E aquela arca, que simbolizava a presença de Deus, foi levada pelo inimigo, como troféu de guerra. Uma vergonha para Israel. A Bíblia vai nos mostrar que essa arca foi colocada dentro do templo de Dagon, que era o deus do inimigo. E no dia seguinte, Dagon amanhece com a cabeça cortada, com os braços cortados, prostrados diante da presença daquela arca. E começa a ter um problema sério entre os filisteus, eles devolvem aquela arca. Onde eu quero chegar? Aquela arca foi parar na casa de um sacerdote depois, chamado Abinadab. Aquela arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Deus não deixou de dar a vitória ao povo porque a arca não estava lá. Samuel trouxe o povo ao arrependimento, e quando o povo estava ali se arrependendo, o inimigo veio de novo, e Deus deu um grande livramento. A Bíblia diz que Deus trovejou sobre o inimigo, e deu um grande livramento a Israel, sem arca. A arca estava lá na casa de Abinadab. 20 anos, a Bíblia não tem uma menção de algo que tenha acontecido na casa de Abinadab. E eu só posso traduzir isso de uma forma: ele não valorizou a presença de Deus que estava dentro da casa dele. Ele deve ter colocado num cantinho da casa, coberto ali com um pano, e ali ficou. 20 anos depois, essa arca, antes de chegar em Jerusalém, o rei Davi manda trazê-la. Aconteceu um problema no caminho, estavam levando a arca de forma diferente, de forma estranha, de forma que não era a forma ordenada por Deus. Tinha todo um procedimento para carregar aquela arca, assim como tem todo um procedimento para que eu e você carreguemos a presença de Deus dentro de nós. Temos que levar uma vida de santidade. Se mentimos, não podemos mentir mais. A nossa vida como era antes não pode ser mais, a partir do momento que nós recebemos essa presença em nossa vida. Irmãos, não existe evangelho sem transformação. Nós temos que ser novas criaturas a partir do momento que nós recebemos a Cristo como Salvador. Eu e você não mudamos ninguém, mas o poder da presença muda, desde que você valorize essa presença. O fato é que essa presença foi parar, a presença de Deus foi parar na casa de um homem chamado Obed-edom. E a arca ficou ali por 3 meses. E a Bíblia diz que toda a casa de Obed-edom foi abençoada. Que o Obed-edom foi muito abençoado. Toda a sua família, tudo o que ele tinha, começou a ser abençoado, porque a presença de Deus estava dentro daquela casa. Mas não estava na casa do Abinadab por 20 anos e nada aconteceu. Como que agora vai para a casa de Obed-edom? Em 3 meses tudo muda, tudo se transforma. O animal que não procriava começa a procriar, a planta que não crescia começa a crescer, a família que estava com problema começa a ficar resolvida, se tinha alguém doente começa a sarar, tudo. A Bíblia diz que tudo que pertencia a Obed-edom, Deus abençoou. Porque eu tenho certeza absoluta, eu só posso chegar a essa conclusão, o quanto ele valorizava aquela presença dentro da casa dele. Eu acredito que ele colocava aquilo na sala e passava todo dia: meu Deus, a presença de Deus está na minha casa. Meu Deus, a presença de Deus está na minha casa. E orava, e dobrava os seus joelhos, e valorizava aquilo com toda a força, limpava, arrastou os móveis, chegou para dar o espaço, a presença de Deus naquele lugar. E é assim comigo e com você. Irmãos, nós recebemos a Cristo, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Valorizamos essa presença, nós não precisamos de nada além dela. Agora nós precisamos valorizá-la, sabe, olhar para dentro, porque senão nada vai acontecer. Se ela ficar no cantinho da nossa casa, no cantinho, num quartinho escuro, fechado, trancadinho, nada vai acontecer. Mas se nós valorizarmos e dermos espaço para a presença de Deus agir, confiarmos que Deus está conosco, que Ele está agindo, começarmos a colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, tudo vai mudar, tudo vai melhorar. É um desafio para nós, nessa manhã. Eu queria pedir para o louvor subir. Nós já vamos encerrar. Essa palavra, Deus trouxe você e eu aqui nesta manhã, para falar ao nosso coração, que nós
não precisamos de amuletos. Nós não precisamos de pessoas. Entenda, não há nada errado você pedir uma oração, o óleo ungido. Não há nada errado nisso. Porque a Bíblia mesmo fala sobre isso. Em Tiago vai falar no capítulo 5, se tem alguém doente, com problema, unja-o com óleo. Ore ungindo-o com óleo. Mas é a oração da fé que sarará o doente. Falamos aqui quinta-feira sobre o cego. O cego de nascença que o Senhor cuspiu, fez lodo, colocou na vista dele e mandou ele ao tanque de Siloé. E quando ele jogou a água no olho, ele voltou vendo. Se você tinha alguma dúvida, eu quero deixar você aqui sem nenhuma dúvida nessa manhã. Não foi a água do tanque que curou aquele cego. Não foi a água do tanque que trouxe vida aos olhos daquele cego de nascença. Foi quando Jesus passou o DNA dele, porque na nossa saliva tem um DNA. Jesus, quando cuspiu no chão, fez aquele barro, nós somos barro também, nós somos feitos do barro. Jesus, quando cuspiu naquele chão, e fez aquele lodo, e colocou na vista do cego, naquele mesmo momento ele foi curado. E por que ele não estava celebrando? Porque o barro não permitia que a luz do sol entrasse, ele não via. Mas ele tinha que fazer a parte dele. Ele só foi ao tanque, ele obedeceu. Lavou os olhos e voltou vendo. Porque o que cura é a mão do Senhor. O que muda a sua história é a presença de Deus. O que vai fazer com que Jordão se abra é a presença de Deus. Não se engane pensando que coisas boas que aconteceram com você foi algum amigo, foi algum parente, foi algum médico, foi alguma receita, foi alguma atividade que você fez, algo que você começou a fazer, que acha que foi isso que trouxe a transformação na sua vida. Não, tudo foi Deus. Tudo é Ele. Valorize Ele, não as coisas. Valorize Ele, não pessoas. Valorize Ele, não métodos. Valorize Ele e não amuletos. Você não precisa de nada. Você só precisa da presença dEle na sua vida. Eu convido você a ficar em pé. E eu quero finalizar fazendo 2 convites rápidos. Você tem certeza? Primeiro convite, para aquele que tem certeza ou não, que a presença de Deus está contigo. Se você não tem certeza que a presença de Deus está com você, pastor, como que eu posso ter essa convicção? É de acordo se eu estou vivendo problemas ou não? Não. Como é que eu posso ter a convicção se a presença de Deus está comigo? É se eu estou tendo minha conta lá em cima, se eu estou andando de carro novo, se eu estou andando com casa, se eu tenho casa própria, se eu estou com a saúde em dia. É dessa forma que eu percebo se a presença de Deus está comigo? Não. Porque Deus nunca prometeu vida boa para ninguém. Apesar que Ele tem tudo de bom para nos dar. Mas não é essa a promessa. A promessa é a companhia. A promessa é que estou com vocês todos os dias. A promessa é que Ele é o socorro presente quando você estiver angustiado. E não é te livrar da angústia, mas Ele é o socorro presente quando você estiver angustiado. A promessa não é livrar você da cova ou da fornalha. A promessa é que Ele vai estar presente quando você estiver na cova ou na fornalha. A promessa não é fazer uma pinguela, uma ponte para você atravessar o Jordão. Não. A promessa é que Ele vai junto com você e o Jordão vai se abrir. Mas tem que ser atravessado. A promessa não é que você vai entrar na terra prometida e todos os gigantes já estarão mortos, derrotados, que a muralha já vai estar no chão, não. A promessa é que Ele vai estar caminhando com você em volta da muralha enquanto ela não cai. A promessa é que Ele vai te dar força para você derrotar os gigantes enquanto eles não caem. A promessa é que você não será abatido, porque se você tem Deus na sua vida, o seu barco não vai afundar. Essa é a promessa. E se você não tem essa certeza, é porque talvez você nunca recebeu Ele como seu único e suficiente Salvador. Nunca disse: Senhor, eu quero um relacionamento contigo. Senhor, eu quero ter essa suprema grandeza do Teu poder vivendo dentro de mim, que é o Teu Espírito Santo. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, porque eu não sei o dia do amanhã, mas eu quero ter certeza de passar a eternidade contigo. Talvez você nunca fez algo tão simples que pode mudar a tua história. É só dizer: sim, Senhor, eu quero
a tua presença. Sim, Senhor, eu quero a tua presença. Não queira só os presentes, queira a presença. Ninguém gosta de ser amado por presentes, pelos presentes que dá. Todo mundo gosta de ser amado pela que a gente é. Deus também é assim. E você que nunca falou sim para Jesus, é só erguer sua mão no sinal e falar assim: eu quero dizer sim hoje. Eu quero essa presença hoje. Levante tua mão. É só levantar a mão. É simples assim, é simples assim. É só levantar a mão e dizer assim: eu quero a presença dele na minha vida. Eu estou dizendo sim para ele. Eu quero essa presença na minha vida. Levante bem alto e diz assim: eu quero essa presença na minha vida. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Uma salva de palmas ao Senhor. Não existe nada mais importante do que você falar só o sim. Mas às vezes tem uma dificuldade enorme de você dizer sim. Sim. Tem mais alguém que dizer sim? Sim para Jesus? Mais alguém? Eu já vou terminar com o segundo convite. Você que entrou aqui nessa manhã, sabe que Deus te trouxe aqui. Deus falou ao teu coração. E você está precisando muito da presença dele fortalecendo a sua vida, para tirar essa ansiedade do seu coração, para tirar essa depressão, para tirar essa angústia. Você só vê problema, você só vê dificuldade, você só vê barreiras, e essas barreiras estão te consumindo, porque estão sobressaindo o poder da presença dele. Mas ele te trouxe aqui para dizer assim: ó, basta a minha presença, confia na minha presença, que jordões serão abridos, rios serão abertos, mares serão abertos, maná vai descer do céu, gigantes serão destruídos, muralhas cairão. Confie na minha presença. E você sabe que você não consegue ver isso. E Deus sabia que Josué precisava de algo: ser forte e corajoso. Então nós vamos louvar o Senhor. No momento do louvor, você que precisa de uma oração para fortalecimento da sua vida espiritual, para vencer o que está lá fora te afrontando, as limitações que estão lá fora te acusando, as situações que estão lá fora que talvez você está esperando por alguém. Então o Senhor fala assim: ó, vem mostrar a tua confiança em mim, e você vai sair daqui fortalecido. Então venha receber essa oração. Não saia daqui, se você entrou aqui sabendo que não está tudo bem, sabendo que não está legal, sabendo que você está se sentindo fragilizado. Não saia daqui sem dar um passo até aqui o altar e receber uma oração. É uma grande oportunidade para a sua vida. Nesse louvor, você pode sair do seu lugar e vir até a frente. Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza incomparável é. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará.
Aleluia. Ah, Senhor, tua presença é tudo para nós, Pai. Feche teus olhos. Você que está aqui na frente, põe a mão no teu coração. Começa a falar para o Senhor o que está te fragilizando. Soberano Deus, Pai, na tua gloriosa, bendita e majestosa presença, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, nessa manhã, Pai, sabemos, Senhor, que não existe nada, Pai, nada mais precioso do que a tua presença na nossa vida. E nós queremos sair daqui, Senhor Deus, na certeza, Pai, na certeza que o Senhor está agindo, na certeza que o Senhor está trabalhando, mesmo que nós não estejamos vendo nada, Pai. Deus, fortalece o nosso coração. Nós nos entregamos a Ti, Pai. Deixamos, Senhor Deus, diante do Senhor a nossa fragilidade, Pai. Pedimos, Pai, encoraja o nosso coração. Dai, Senhor Deus, a convicção, Senhor, que nada, absolutamente nada, Senhor, poderá nos destruir, poderá nos abater, Senhor, porque a Tua presença está conosco, Pai. Essas muralhas hão de cair ao chão, esse rio Jordão há de se abrir, Senhor, em nome de Jesus, esse gigante vai cair para o chão, Pai. Essa doença vai ser curada, Pai. Essa doença não vai levar a minha vida. Essa doença não vai, Senhor, arrebatar, Senhor, e livrar, Senhor Deus, a qualidade de vida que o Senhor tem proposta para mim. Nós rejeitamos isso, confiamos no Senhor, cremos no Senhor, saímos daqui fortalecidos com a Tua presença. E amanhã, Pai, hoje ainda talvez, quando nos enfrentarmos, quando nos confrontarmos com essa situação, ao voltarmos para o nosso lar, nós vamos dizer bem alto: Senhor, a Tua presença está aqui. Eu não vou confiar e esperar no Senhor, eu vou confiar em esperar a Tua provisão. Eu estou esperando no Senhor, não é no homem. Eu estou esperando no Senhor, não é no médico. Eu estou esperando no Senhor, não é em amuletos, não é em cajados. É na Tua presença que vai comigo. E a partir de agora, Pai, eu recebo o fortalecimento do Teu Espírito. Recebo a Tua presença, Senhor, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Se você quer, dê uma salva de palmas ao Senhor.